Vocês tiveram problema com giroscópio na regional? Ou não? Não, não, Não? com os giroscópios tivemos. Devido o som estar muito alto, o grave da caixa de som, às vezes tremia a mesa realmente, que o nosso robô ficava perdido lá e eu ficava, oh, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Isso me lembra uma história. Isso foi no meu último nacional. Na última temporada, na minha última temporada como competidor. Isso foi, acho que, Animalize, se não me engano, Animalize. Isso 2017, 2018. Aí a gente utilizou muito o giroscópio naquele ano. Foi uma parada que a gente utilizou na época. E 2017, 2018 não tinha muitas equipes que utilizavam o giroscópio. Então a gente era praticamente uma das únicas, se não a única, pelo menos até o meu entendimento a gente era a única. Talvez tivesse alguma outra lá, das 70 equipes na época, que também estivessem utilizando. E aí no regional a gente utilizou, deu tudo certo, a gente conseguiu lá uma boa pontuação, passou para o nacional. Aí a gente falou, vamos agora colocar tudo com giroscópio. Então não tinha mais bloco verde nenhum na V3, era tudo giroscópio, tudo giroscópio. Aí foi na hora dos rounds, o robô começava a driftar, começava a girar no meio da pista, começava a dar um monte de erro, e a gente entendeu o que estava acontecendo, porque na mesa de treino estava dando tudo certo, e aí quando chegava no round alguma coisa acontecia. Aí no segundo round a gente começou a se desesperar, a gente falou, cara, vamos tirar tudo que tem de giroscópio, se estiver driftando a gente vai tirar. A gente começou a tirar um monte de coisa. Aí, a princípio, a gente tinha arrumado tudo pro último round. Só que acabou que o round não deu certo, a gente não conseguiu a pontuação. E naquela época, era até uma coisa curiosa. Agora eu não lembro quando é que eles fizeram essa mudança. Acho que foi no ano seguinte. Mas naquele ano, 2017, 2018, a arena funcionava de uma maneira diferente. A arena não valia ponto. Hoje cada avaliação tem uma certa pontuação. Design, pesquisa, core values e também o desempenho. Naquela época, o desempenho do robô, a arena, era como se fosse uma nota de corte. Então, tipo, você tinha que estar acima de uma certa nota para que você tivesse qualificado para as próximas etapas. Então, por exemplo, poderia ser que nós tivéssemos ido muito bem em design, em pesquisa, em core, mas se a gente tivesse abaixo de um certo ranqueamento lá, de uma certa porcentagem, a gente não poderia se qualificar para um. Eu acho que caiu. Caiu a parada aqui. Caiu a parada aqui. O que eu tava falando mesmo? Aí se a gente não conseguisse estar naquela nota de corte, a gente não poderia se qualificar para o internacional, mesmo para o nacional. Então a gente tinha que estar naquela nota de corte. E aí a gente não conseguiu ficar naquela nota de corte, a gente ficou tipo arrasado na época, lembra que a gente ficou arrasado. E o pior é que a gente achava que a gente tinha ido bem nas rúbricas. E quando a gente recebeu as rúbricas, a gente viu que a gente tinha gabaritado tudo. Design, core e pesquisa, tudo, tudo, tudo. Eu nunca tinha visto até aquele momento uma rúbrica totalmente gabaritada. E aí a gente não se qualificou por conta dessa nota de corte. Se eu não me engano, você precisava de uns 30% ali, o 30% da quantidade de equipes podia se qualificar para a próxima etapa. Aí depois daquele ano eles aumentaram para 70% e agora eles colocaram a pontuação. Eu até acho mais justa a pontuação. Porque aí, de uma certa forma, fica mais igualitária. Pode até ser que naquela época a gente ainda não tivesse ido por internacional, porque a gente ficou muito, muito lá embaixo na arena, e a arena ia puxar para baixo. Mas pelo menos a gente não teria sido desqualificado por um detalhe, que é a questão da nota de corte. Então, um detalhe também interessante. Muita gente tem dificuldade com o giroscópio, então você está até percebendo esse detalhe. Quando é que vocês perceberam, por exemplo, a questão da vibração da mesa? Foi logo de cara no torneio ou foi no final da competição? Bom, no primeiro dia que a gente fez o round test, o som estava mais baixo. E no segundo dia, devido à emoção lá, tava todo mundo mais à flor da pele, gritando e dançando. Parece que o DJ, ele deu aquela saudade um pouco mais do som. E começou realmente o grave. E as nossas mesas, elas estavam na frente. A gente competiu sempre nas mesas da frente do som. Ou seja, o som vinha direto na gente. Para mim falar com o Danilo, que é o outro lançador, nós dois somos o lançador, a gente falava meio que gritando. Entendi. Vocês chegaram a pensar em falar com o DJ pra tirar o som?
A gente conversou com o juiz-chefe e ele falou que não poderia abaixar o som. Caramba, cara. Pô, isso aí eu achei errado da parte dele. Ah, a princípio, pô, deveria, porque se atrapalha a arena, tem que tirar. Eu lembro que naquele nacional, no último round a gente pediu para abaixar. Aí eles abaixaram, e a mesa não tava mais vibrando. Mas já perceberam mais cedo que a gente, porque naquela época a gente só reparou no último round, que era por conta da vibração. Então a gente percebeu que o problema estava no início. A gente, por exemplo, quando começou a ver isso, a gente nem entendia por que o robô estava vibrando, porque o robô estava driftando, porque ele nunca tinha driftado antes naquelas partes da pista. E aí foi quando a gente, depois de muito tempo, a gente se tocou que talvez fosse a vibração da mesa. Então, Natália, pode falar. Uma das nossas estratégias foi, na hora do nosso round, a gente ia até o DJ pediu uma música que tinha menos grave. Sempre a gente falava, a gente chegava lá, tem como botar essa música aqui agora? A gente pedia para tocar a música. Então, na hora do nosso round, a gente tentava pedir para eles colocarem uma música com menos grave, uma música mais calma. Só que, de qualquer jeito, assim que a música começava, que ele via que era calma, ele aumentava mais o som para dar um... Pô, tem que... Pô, cara, sei lá... No Nacional, se eu puder falar com o juiz da arena, eu vou falar. Porque, pô, isso realmente prejudica as equipes. Pô, eu realmente acho que com certeza vão ter outras equipes lá que vão vão ter esse mesmo problema. E aí, se o juiz colocar alto ali, o juiz não, o DJ no caso, colocar alta música, aí complica. Inclusive no nacional, uma diferença no internacional, por exemplo, não tem música. É uma parada totalmente estranha você lançar um round sem uma música. Não sei se é por conta realmente da cultura do local ou se realmente era por conta do giroscópio. Eu lembro que, por exemplo, quando eu fui para a Espanha, eu senti essa diferença. Que até o nacional a gente tocava com música e aí no internacional era um silêncio total, era um breu total. Era até meio triste ver ali a variação sem música. Mas se o robô precisa ficar sem som, é realmente uma parada que é importante.